Ter a medicina como profissão deve render alguns desafios no dia a dia, como por exemplo ter que comunicar a uma mulher que acha que está grávida que o que ela tem dentro da barriga é outra coisa completamente diferente de um bebê, ou até mesmo explicar a um homem de 61 anos que ele possui literalmente uma fábrica de cerveja produzindo álcool em seu organismo. Família, são situações complicadas, né? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever. Tem vídeo todo dia aqui no canal e claro, vai se preparando, porque hoje nós veremos os 6 acontecimentos médicos que chocaram o mundo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Fone de ouvido. Às vezes, quando bate aquela insônia, uma das melhores coisas a se fazer é colocar um fone de ouvido, ou colocar uma música relaxante também, e logo logo o sono vai chegando, né? Mas para esse jovem chamado Ben Russo, essa situação acabou não dando um bom resultado. Isso porque em um belo dia ele acabou pegando no sono com seus AirPods nos ouvidos, que pra quem não sabe, são aqueles fones sem fios que conectam no celular via Bluetooth, sabe? Até aí, tudo bem. O problema foi que quando ele acordou, notou que um dos lados do par não estava mais em seu ouvido. E aí começou aquele rolê todo, né? Procurar em cima da cama, embaixo da cama, na gaiola do papagaio, na casa da vizinha, enfim, né? Porque quando você perde uma coisa, cara, tem que dar um jeito de achar. O pior é que em todos os lugares que ele procurava, ele meio que ouvia o som tocando baixinho, só que não sabia de onde vinha. Até perceber que o som vinha, adivinha de onde? Sim, família, de dentro do seu estômago. Ai, meu Deus do céu! Deve colocar um batidão, né? Já ajuda na hora de fazer. Mexe tudo lá, blá, blá, blá. Ou seja, o garoto engoliu o AirPod enquanto dormia e o fone continuou intacto e tocando na sua barriga. Então, temendo que isso pudesse dar ruim, foi imediatamente ao hospital, onde os médicos incrédulos confirmaram que o dispositivo realmente estava no seu sistema digestivo e que o melhor a se fazer era esperar ele sair, né? E você sabe como, família. Tirar um AirPod de onde o som não bate não deve ser uma coisa muito tranquila, né? Pra grande surpresa de todos, inclusive dos médicos, no dia seguinte o fone saiu ainda intacto, bem no meio do número 2 mesmo, tá? Quer dizer, intacto é uma coisa um pouquinho difícil de a gente afirmar, né? Mas que ele saiu ainda funcionando, isso saiu. Ah, família, e segundo os médicos, foi ótimo ele ter saído intacto, porque se caso o aparelho tivesse quebrado e o menino fosse exposto à bateria ali dele, a situação poderia ser drástica, viu? Isso que é um teste de qualidade, né? Ainda bem que não é um quesito que precisa ser feito esses testes, né? Por favor, se você engole um AirPod, não faça mais isso. Falsa gravidez. Quando algumas mulheres começam a apresentar aqueles famosos sintomas como enjoo, vômito, dor de cabeça e vai saber quais são os outros, e ainda por cima associando a barriga começando a aumentar de tamanho, as únicas reações possíveis são ou de desespero ou de muita comemoração. Afinal, descobrir que está grávida geralmente é 8 ou 80, né? Ou a pessoa quer muito ou não era o momento certo, enfim, e aconteceu. E todos esses sintomas ocorreram na britânica Jamie Lee Brown, que conforme sua barriga crescia, mais e mais ela recebia perguntas de tudo quanto é lado, viu? Principalmente de quando o bebê iria nascer e essas coisas do tipo. O único problema é que ela não sabia responder essas questões, porque nem ela tinha certeza se estava grávida ou não. Quando finalmente resolveu ir ao médico, descobriu que a resposta era negativa, família. Mas o que poderia ser um alívio para muitas pessoas foi justamente ao contrário para ela. Isso porque o que estava fazendo com que sua barriga crescesse e ela tivesse esses sintomas de enjoo e tudo mais era justamente um tipo muito raro de câncer, chamado pseudomixoma peritoneal, que é tão raro que só atinge 1 a cada meio milhão de pessoas no planeta inteiro. E esse inchaço acontece por conta do acúmulo de líquido no abdômen causado pela doença, claro. E bom, no final das contas, a parada foi tão séria que além de quimioterapia, a moça ainda teve que passar por cirurgias de remoção de alguns órgãos e até mesmo do umbigo, família. Pra vocês verem o quanto de doença séria tem por aí, né? A gente não faz ideia. 526 dentes.
No ano de 2019, os pais de um garoto de 7 anos que vive no distrito de Tiruvallur, no leste da Índia, perceberam que seu maxilar estava com um tamanho meio avantajado, como se estivesse com um tipo de inchaço, sabe? Daqueles bem sérios. Então, imediatamente resolveram levar o menino ao hospital universitário que cuida especificamente de dentes, onde os dentistas o examinaram e diagnosticaram que o garoto sofria de uma condição ali muito rara, chamada de odontoma composto, que por sua vez consiste basicamente em uma má formação do tecido dentário que faz com que vários outros dentes surjam na boca do portador. E isso pode ser causado por genética ou até mesmo pela poluição ou radiação do ambiente. Então a solução foi realizar uma cirurgia com 5 horas de duração, na qual foram removidos nada mais nada menos que 526 dentes da boca dessa criança, cara. É dente pra chuchu, cara. E bom, família, tinha dente de tudo quanto é jeito e de vários tamanhos diferentes, desde os mais pequenos até os tamanhos mais completos, né? Mas a notícia boa foi que, como ele foi levado ao hospital logo no estado inicial da condição ali, toda essa estrutura problemática foi removida de sua boca completamente, sem que muitos danos se causassem, claro. Por isso que é importante a gente consultar o médico logo no início de algum problema, né, família? Porque senão o problema começa a piorar e aí a solução é meio difícil. Síndrome da autocervejaria. Em 2013, um homem de 61 anos que mora no Texas começou a deixar sua família bastante preocupada. Isso porque ele estava começando a aparecer bêbado em casa em situações muito peculiares, como por exemplo quando voltava da missa no domingo de manhã. Quer situação mais aleatória que essa? Você vai pra missa, volta bêbado pra casa? Aí não, né, família? O problema é que ele alegava que não tinha ingerido uma gota sequer de álcool, mas é óbvio que sua família não acreditava nisso, apesar dele insistir muito, tá? Foi quando em um certo dia ele resolveu ir ao hospital e quando os médicos mediram o nível de álcool no seu sangue, com um bafômetro, ou provavelmente exame de sangue também, acusou que ele estava bêbado sim, mas ele continuava alegando que não tinha bebido nem uma gota de álcool. Foi quando os médicos resolveram investigar mais a fundo a situação, deixando o homem sob supervisão ali de 24 horas. E obviamente revistando todos os seus pertences, não acharam uma garrafinha de álcool sequer, viu? Mas o mais curioso de tudo é que ele provou que estava falando a verdade, quando mesmo no hospital sendo supervisionado e alimentado apenas com carboidratos e o teor de alcoólico do sangue dele, continuou subindo. E ele continuou com os efeitos da bebedeira, da embriaguez, né? Sabe aquelas coisas falando meio... Não que o bêbado fale... Na verdade eu falo isso tentando falar inglês, mas entendeu, né, família? Então o diagnóstico foi que basicamente ele costumava beber tanto que acabou se infeccionando com algum excesso de levadura no seu organismo, que produzia álcool toda vez que ele ingeria amido, ou seja, pão, macarrão e todas essas coisas. Você imagina você comer pão e ficar bêbado, família? Meu! Bom, no final das contas, a doença ficou registrada como síndrome de autocervejaria. E era basicamente como se o seu estômago funcionasse como uma fábrica de cerveja. Olha que loucura, né? É, conheço muita gente aí que ia gostar até de ter esse negócio, viu? Porque vai que, né? Esquizofrenia felina. Em 2019, um garoto de 14 anos que passou a vida inteira sendo completamente saudável começou a do nada apresentar sintomas de psicose, depressão e até mesmo uma tendência suicida que deixou seus pais, obviamente, muito preocupados, né? Ele não parecia nem um pouco ele mesmo e ainda por cima tinha se tornado agressivo, coisa que nunca tinha manifestado antes. Bom, o que provavelmente muitas pessoas pensariam que poderia ser, né, até mesmo algum tipo de, sei lá, influência espiritual. Na verdade, foi uma doença que veio de onde a gente menos espera, família, dos gatos. Isso foi descoberto porque seus pais doaram todos os seus animais de estimação, incluindo os gatos, com medo de que o garoto pudesse machucá-los, quando na verdade só a partir daí ele começou a se recuperar, viu? Isso porque pouco tempo depois disso, os médicos identificaram estranhas estrias pelo corpo do garoto, que eram cicatrizes de arranhões do gato. E o que aconteceu foi que esses arranhões tinham levado uma espécie de bactéria chamado Bartonella, isso é, levou a bactéria até seu cérebro e provocou uma infecção no local, produzindo todos esses sintomas bizarros que eu citei no começo. Existem outros casos como esse pelo mundo, e a infecção é conhecida como doença da arranhadura do gato. Por isso a importância da gente cuidar muito bem dos nossos bichinhos, né, família? Até porque eles mesmos não têm culpa. A questão é como eles vivem, em que situações, né? Higiene é sempre muito importante.
Perda de memória. Quem sofre com o intestino preso sabe como é horrível passar vários dias da semana com o abdômen inchado, né? Porque não consegue ir no banheiro. É complicado isso. E quando consegue, tem que fazer muita força. Detalhes são complicados, né, família? Bom, parece um assunto meio nojento, eu sei, mas na realidade esse é um problema de saúde que atinge uma boa parte da população. Você com certeza conhece alguém que sofre disso, por mais que ela não tenha comentado com você. Uma das pessoas atingidas por esse problema é a mãe de um internauta que vive na China e que por motivos óbvios preferiu não se identificar porque seria uma baita de uma exposição na internet, né? Mas aconteceu uma parada bastante bizarra com ela depois de um episódio desses, família, que deixou todo mundo meio chocado, né? Tudo aconteceu quando ela, que estava de vários dias sem ir ao banheiro, não aguentou mais essa coisa toda e acabou fazendo muita força pro número 2. O problema é que ela fez tanta, mas tanta força que acabou perdendo a memória de tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Fez tanta força que perdeu memória de 10 anos. Então, imediatamente, a família desesperada levou a moça no hospital, onde ela ficou em observação durante a noite inteira. E os médicos disseram que seu cérebro parecia normal. Então, ela acabou dormindo por lá e no dia seguinte acordou se lembrando das coisas com mais clareza. Ou seja, pro alívio de todo mundo, foi uma situação temporária. A única coisa da qual ela realmente não se lembra de jeito nenhum são as 8 horas que se passaram depois dela ter ido ao banheiro. Basicamente, no período que ela não lembrava das coisas, ela não se lembra agora. Ô louco, que coisa sinistra, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois dessa, faça força com um pouco de moderação, família. Você não quer perder a memória, né? Mas então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de avaliar ele, não esquece que amanhã tem mais, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Um abraço e até lá, valeu!